Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade. Você viu aí que nós já estamos a bordo. O programa é transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo. O nosso programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook você vai ver, basta acessar a página da TV Rio Preto e você não vai apenas assistir ao nosso programa, vai interagir conosco, vai participar desse programa, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, enfim, o que você quiser fazer. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre economia, sobre mercado imobiliário, e eu estou tendo a satisfação de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Lucas Grande, engenheiro civil, especialista em mercado imobiliário em São José do Rio Preto, sócio proprietário da LG Engenharia, uma empresa que já atua há 6 anos em São José do Rio Preto, já vem se destacando nesse mercado e tem números interessantes para contar para a gente a respeito do desempenho dessa vertente da economia em São José do Rio Preto. Lucas, muito obrigado pela presença em nosso programa. Eu tenho um número aqui, que está na minha ficha, que você nos informou, que entre junho de 2014 e maio de 2017, a cidade de São José do Rio Preto registrou um total de 10.023 imóveis construídos para venda, 7.569 deles efetivamente vendidos. É um número alto, né? Nós estamos num período que coincidiu muito fortemente com a crise brasileira, a crise econômica. Como explicar um número tão positivo do mercado rio-pretense nesse aspecto? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Rei, agradeço o convite. São números bastante expressivos e o que chama bastante atenção para que chegasse a esse alto índice, né, de vendas de imóveis em Rio Preto é o grande potencial da cidade em ser polo regional de muitas outras cidades, atingindo às vezes até outros estados que estão próximos daqui, que vêm investir em São José do Rio Preto. Então torna Rio Preto assim, um ponto fora da curva nesse quesito de mercado imobiliário. Eu não estaria exagerando se eu falar que pelo menos 30% dos empreendimentos residenciais, por exemplo, podem até ser comerciais também, mas falando especificamente dos residenciais, construídos ultimamente em São José do Rio Preto, 30% deles acabaram sendo comercializados junto a investidores, né, e muitos deles de fora de São José do Rio Preto, pessoas da região que vêm investir aqui, é isso? Sim, porque Rio Preto ele é um forte polo na parte de educação, de comércio, de lazer, entretenimento e também da saúde, entre outros mais que nós temos aqui na cidade. Então, muitas pessoas de cidades pequenas, próximas aqui da região, investem em apartamento aqui, devido à alta procura por São José do Rio Preto, para estar podendo alugar futuramente esses imóveis. Então, o Rio Preto acaba atraindo bastante esse tipo de investidores de verdade. É verdade. Como polo de saúde, polo de educação, a cidade atrai pessoas que, no desejo de já comprar um apartamento para o filho, por exemplo, já investir nisso também, né? As pessoas têm feito isso e isso ajuda a explicar um pouquinho essa explosão, esse boom, né, do mercado imobiliário de Rio Preto. Justamente, é bem baseado nisso, principalmente nessa questão da educação. Às vezes, quando o filho de alguma família adentra ao colegial, ao ensino médio já, às vezes a família já investe em um apartamento aqui, mesmo que em construção ainda, para que quando ele vier a fazer a faculdade, a universidade, o curso que ele escolher, ele já está com um apartamento garantido aqui na cidade para estar estudando. Lucas, chama a atenção um detalhe nesse crescimento todo, né? A grande atratividade junto ao público, junto ao comprador, dos chamados imóveis compactos, né? Apartamentos ou casas térreas de 1 ou 2 dormitórios, né? E já existem casos que começam a se aperfeiçoar, né? Lançando 2 dormitórios com 2 suítes, por exemplo, já tem muita coisa nesse sentido, né? É isso, o imóvel econômico é o que ajudou a puxar essa questão? Sim, eu vejo assim por 2 fatores, né? O primeiro, Rei, o custo do metro quadrado da construção hoje é caro. E quando ele está à venda, já pronto, torna-se um pouquinho mais caro ainda por o imóvel já estar pronto. E dessa forma, as pessoas buscam o melhor custo-benefício possível, tentando encontrar dentro da área construída realmente aquilo que elas realmente vão usar, né? E hoje, segundo ponto que eu vejo também que favorece essa questão, é que as pessoas hoje todas trabalham, né?
tanto o marido quanto a esposa, então fica um pouco tempo em casa. Então, muitas das vezes a gente ouve muito na rua que as pessoas não têm nem tempo de arrumar minha casa direito. Então, que é uma coisa mais prática, mais funcional, digamos assim, para o dia a dia da família. Então, aonde você mencionou é muito bem isso, apartamentos de 2 quartos, 2 banheiros, às vezes situações de até, está tendo bastante situações de apartamentos de 1 dormitório apenas. Então, é uma tendência muito forte que vem acontecendo. Essa explicação é bem plausível, isso aí, né? As pessoas não têm mais tempo, quanto mais compacta a casa, mais interessante para elas é assim, né? As famílias hoje, é o que você falou, trabalham, a mulher e o marido trabalham o dia todo, então não tem muito tempo de se dedicar à casa, né? Justamente. Os tempos são outros. E a gente que está sempre em contato com o cliente, a gente acaba escutando e tem que prestar muita atenção nessas informações que eles nos passam da vida deles do dia a dia, que isso influencia muito na hora da decisão da gente estar montando as plantas, os projetos para estar fazendo os empreendimentos, nossos imóveis. Lucas, é difícil falar em valor de metro quadrado construído, que depende muito da localização, etc., né? Mas a gente acha que não estaria errando muito se falar que normalmente o metro quadrado em Rio Preto já está girando em torno de 5, 6 mil reais, é isso mesmo? Sim, começando assim numa linha mais popular, eu acredito que vai girar em torno aí de 1.200 a 1.500 reais, e podendo estar chegando até 5, 6 mil reais, 4 mil reais, dependendo do padrão construtivo. Então eu posso te afirmar que a partir de 1.200, 1.300 reais o metro quadrado, não tem muito limite, vai depender bastante do padrão de investimento que o cliente deseja fazer. Agora, o imóvel mais procurado hoje numa cidade como São José do Rio Preto é isso mesmo, pelo menos dois quartos, né, 2 dormitórios, ou até de 1 dormitório, né? É isso mesmo? Fala um pouquinho sobre isso. O que as pessoas estão procurando mais hoje? Sim, o perfil do investidor, principalmente, é mais esse perfil de apartamentos de 2 dormitórios com 1 ou 2 banheiros de preferência, ou apartamentos de 1 dormitório também. E os investidores procuram muito pensando no aluguel. Então ele procura essa faixa de imóveis porque tem um preço mais razoável, mais acessível, e o que torna mais fácil o aluguel posteriormente. E grande parte das famílias, né, trabalhadoras de São José do Rio Preto também buscam muito pelo financiamento do Minha Casa Minha Vida, que é uma linha de crédito muito interessante, subsidiada pelo governo, buscando o financiamento também de imóveis nesse perfil, de 2 dormitórios e também, às vezes, até de 1 dormitório, que é o que cabe no orçamento e fica bem bacana. Além do Minha Casa Minha Vida, que é um plano de financiamento chancelado pelo governo federal, etc., as pessoas hoje têm já muitas oportunidades de financiamento na rede bancária de um modo geral, né? Eu costumo dizer, até conversando com algumas pessoas sobre isso, antigamente a pessoa comprar um imóvel era o negócio da vida que a pessoa fazia, né? Hoje as oportunidades são muito maiores. É real isso? Sim, justamente baseado nas condições de financiamento que você mencionou que existem no mercado hoje. Hoje nós temos a linha de crédito do Minha Casa Minha Vida, que é uma linha de financiamento subsidiada pelo governo. Há alguns casos, pessoas ganham aí mais de 30 mil reais de subsídio, dependendo da faixa que ela se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos a linha de crédito normal, né, que os bancos oferecem para o mercado imobiliário. E quando aperta um pouco ou não, não se financia 100% às vezes financia menos, 80%, 60%, gira em torno disso, mas sempre tem procurado, né? Igual a maioria das linhas de crédito, algumas financiam 100% no Minha Casa Minha Vida, outras 90%, outras 80%. A linha de crédito normal, que não tem subsídio do governo, digamos que seria assim, uma taxa balcão que você encontra nos bancos, vai estar financiando entre 80% e 90%, sempre exigindo uma contrapartida do adquirente do imóvel. Quando as pessoas procuram, eu imagino que muitas pessoas procuram a sua empresa, né, a LG lá, interessada nisso, falam assim, eu estou procurando um imóvel. Já é possível orientar a pessoa para isso, indicar a pessoa para isso, fazer até elaborar um projeto para ele? O trabalho normalmente é feito assim, Lucas? Sim. Então, Rei, nós temos lá uma estrutura que a gente já tem vários projetos como opções de terrenos para estar fazendo construções, opções de imóveis pronto. Então, a gente tenta identificar no cliente o perfil que ele vai se enquadrar melhor, dentro da tua necessidade e dentro do que ele vai conseguir de financiamento.
E o que determina muito o que ele vai conseguir de financiamento é a idade dele, a renda que ele está apontando na hora de fazer a simulação do financiamento, se vai somar a renda dele com a da esposa ou da esposa com o marido, né, se tem mais algum familiar que vai somar nesta renda também para estar fazendo. Normalmente é assim, né? As pessoas trabalham com renda familiar, é isso? Sim, a maioria dos casos procura encaixar, que quanto mais renda às vezes você comprova, você consegue, dentro de um limite, pegar um pouco mais de crédito no banco. Então, a maioria dos casos, soma-se a renda do marido e da mulher para estar pegando. E aí, dentro desse propósito, a gente vê qual que vai ser o melhor tipo de imóvel para a gente estar orientando esse cliente para que ele saia com toda a informação esclarecida. Agora, nós falamos do imóvel compacto, do imóvel econômico, né, que representou a maioria dos imóveis comercializados em Rio Preto. O número que eu tenho aqui fala assim, 69% do total foram imóveis econômicos. Mas existem também as pessoas que procuram, em condomínios fechados ou não, imóveis na rua mesmo, que procuram grandes construções, né? Casas de 300, 400, 500, 600, até 1.000 metros quadrados. Isso existe mesmo? Ainda existe esse público? Existe esse público, também tem linha de crédito de financiamento para esse tipo de imóvel, imóveis de alto padrão, com a metragem quadrada um pouco maior de área construída. E São José do Rio Preto também é um polo muito forte nisso. Haja visto, você vê assim, a quantidade de condomínios fechados que nós temos aí de médio, alto padrão, que tem casas... Já foi maior algum tempo atrás, né? Houve um refluxo agora, parece que as pessoas começaram a preferir em determinado momento também os condomínios verticais. Como é que é isso? Queria ter um panorama disso. Assim, depende muito do perfil do cliente, né? Assim, eu vejo que em São José do Rio Preto nós temos assim na nossa sociedade bastante perfil para cada tipo de negócio. O imóvel vertical está tendo bastante procura, mas daí já é aquele perfil de pessoas que querem às vezes estar mais próximas de pontos estratégicos da cidade, porque é onde estão os principais prédios, né? Você regiões urbanas consolidadas. Isso, já, né? Que dificilmente você vê alguém lançar um prédio, uma unidade vertical muito longe dos pontos principais da cidade. Já o perfil de condomínio fechado horizontal, que nós temos bastante aqui na cidade, às vezes se afasta um pouquinho desses pontos principais da cidade, só que alguns que já estão até mais antigos um pouco, o próprio crescimento da cidade já envolveu eles, alcança. Né? E é perfil de pessoas que querem, às vezes, uma casa um pouco maior, mais espaço, cultivar área de lazer. Num determinado momento, esses imóveis localizados um pouco mais distantes, né? Como você disse, a cidade acaba os alcançando, né? E acaba sendo um vetor de desenvolvimento de alguns segmentos, de alguns setores da cidade, né? A região leste, por exemplo, lá em cima a Rodobens andou lançando alguns lá, aquela região tem vários do governo federal por ali também. Quer dizer, é uma tendência a respeito disso. Na própria região leste também tem os condomínios de altíssimo padrão, né? Os Dama, por exemplo, sim, tudo ali. E é aquilo que eu estava falando, né? Você vê, se você olhar alguns anos atrás e ver como era aquela região e como está hoje. Hoje eles, naquela região, tem um centro comercial muito forte, que atende muito bem aqueles bairros. E parece que é outra cidade. Outro dia passei por ali, gente, onde que eu estou? É impressionante, né? Então, a residência ela é um aspecto assim, muito particular, a escolha de cada cliente, e Rio Preto tem oferta para todos os gostos, eu poderia dizer dessa maneira. O importante, então, a pessoa que esteja interessada é conversar com o pessoal da área imobiliária, né? Os profissionais dessa área, empresas como a sua, por exemplo, que podem orientá-lo, né? Essa é a questão, né? Sim. Sempre tem uma solução para ele, sempre tem um imóvel que cabe no bolso dele, nas condições que ele deseja. Sim, buscar, é muito variável isso, né? Então, e tem bastante oferta também, então cabe ao consumidor, ao cliente que deseja estar realizando o sonho da casa própria dele, a estar procurando construtoras, imobiliárias, alguém que é do ramo, que vai ter condição de apresentar para ele aquilo que ele deseja, encaixado com o que ele vai conseguir adquirir. Lucas, e Rio Preto é uma cidade que ainda tem enormes vazios urbanos, né? Muitos locais onde isso pode se desenvolver ainda mais, né? Eu citei como exemplo agora a região leste da cidade, isso evoluiu bastante naquele setor da cidade ali. Mas existem outros setores, tirando a região sul, que praticamente já está saturada, né?
todos os outros ainda tem espaço para crescer, né, para se desenvolver, né? Sim, tem bastante espaço Embora o município não seja tão grande territorialmente, mas ainda existem espaços. Existe espaço e acaba, quando algum investimento grande vai para aquela região, acaba assim, valorizando a região e estimulando que o mercado imobiliário vá para lá também fazer investimento em prédios, construções horizontais, casas. Vamos dar um exemplo disso que você está falando, aqui na região do shopping Iguatemi ali. Até ali é uma região longe do centro urbano, né? Mas houve uma grande atração, virou um polo de atração ali. Cresceu muito aquela região ali, né? E está crescendo, né? Vai se desenvolver muito grande. Lá é outra região também, que era uma situação antes do Iguatemi e outra depois, né? Com a presença do shopping Iguatemi ali, depois a presença do condomínio Quinta do Golfo também e outros mais que tem ali, que é muito bom, valorizou muito aquela região, ela está próxima dos shoppings e para você ter uma ideia de valorização, atinge até Badibacite. Você pode observar que quando há empreendimentos lançados na cidade de Badibacite, sempre dão como referência próximo à Zona Sul, ao Shopping Iguatemi de Rio Preto. Sem dúvida. E a região de Rio Preto tem que assumir esse papel de cidade metropolitana mesmo, né? Esse aspecto metropolitano, porque já a Badibacite se interessa em mostrar que está perto aqui de Rio Preto, Mirassol. Acontece isso, está desenvolvendo bastante. Cedral essa área também. Cedral. Essas cidades satélites, vamos chamar assim, que estão aqui próximo, oferecem também boas condições, né? Acabam sendo muito interessantes para o consumidor que esteja procurando alguma coisa nessa área, né? Sim, basta você ver assim, que todo empreendimento, como eu disse agora há pouco, que eles lançam nessas cidades, mostram a proximidade com São José do Rio Preto. E também um fator interessante, muitas pessoas que a gente atende, que compram imóveis nossos ou que nós construímos para eles, também estão optando em morar nessas cidades satélites, como você mesmo disse, Rico, porque às vezes ela morar nessas cidades próximas, elas têm um custo-benefício um pouco melhor, né, de terreno e construção. Isso, fica mais barato. Isso. O custo de vida nessa cidade, sim, inclusive, é mais barato. E devido à facilidade de localização que nós temos entre as cidades aqui, às vezes fica até próxima do trabalho dela, muito mais que determinados locais de Rio Preto que ela pudesse escolher morar. Que bacana. Agora, uma questão que, sobretudo os profissionais da área imobiliária, sempre se vê às voltas com perguntas da população em relação a isso. Por exemplo, o imóvel continua sendo moeda forte, não é isso? Não há acho que não existe outro ativo econômico tão forte quanto o imóvel. Gostaria que tivesse uma palhinha sobre isso. O imóvel, ele como investimento, ele dá muita segurança, né? Então, nessa questão, as pessoas confiam muito em investir em imóveis. Embora deu uma desacelerada na valorização que vinha acontecendo de 2007, 2008 até 2014, que naquela época você comprava um imóvel hoje, 6 meses depois ele estava valendo mais, 6 meses um pouco mais. Foi quase que uma bolha, né? Isso. Seria perigoso, ainda bem que isso e depois de 2014 para cá, com a crise que ainda a gente está enfrentando, essa valorização ela deu uma contida, deu uma estabilizada, com isso também sobrou bastante oferta e hoje eu sempre falo para os clientes, o mercado está mais voltado para o comprador do que para o vendedor, na minha opinião. Hoje se tem bastante ofertas assim, com diferentes características que pode englobar vários gostos do consumidor na região. Sem dúvida que isso é bom para o consumidor, essa diversidade Sim, então vale a pena hoje o consumidor negociar bastante na compra, escolher bastante, pesquisar e por conta dessa questão. E concluindo com a sua pergunta, realmente o imóvel hoje é um dos investimentos que ele dá bastante segurança e conforto para quem investe. Tipo, o risco de perder, para mim, é nulo, não perde, a não ser que fizer um investimento no imóvel muito errado, ou num local que não vai dar certo. Mas em Rio Preto é até difícil, acho que a gente achar um local assim, né? Pode até, claro, existirem locais que valorizam mais que outros, mas que não valorizam, você não vai achar nenhum. Quase impossível. Exatamente. Então, continua sendo um grande investimento o mercado imobiliário. Lucas, infelizmente o nosso horário já está chegando ao final. É sempre assim, pena. A conversa é boa, a prosa é boa, o assunto acaba logo, o tempo acaba logo. Eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizá-lo pelo trabalho e, sobretudo, pela disposição de orientar as pessoas
porque é muito importante isso, né? Saber orientar as pessoas, orientar profissionalmente as pessoas para que elas façam bons negócios na área imobiliária, né? Acertem nos negócios, né? E ele já disse aqui agora, sempre existem bons negócios, precisa ser orientado e localizar esses bons negócios. Obrigado pela presença em nosso programa. Volte quando quiser, para a gente continuar conversando sobre assuntos tão relevantes quanto esse que a gente conversou hoje. Tá certo, Lucas? Sim, eu que agradeço a participação e foi muito bom nosso bate-papo aqui, nossa conversa. Espero ter contribuído com os telespectadores de alguma maneira, em auxiliar, e estamos à disposição sempre que você precisar para estar conversando e esclarecendo qualquer situação do mercado imobiliário. Bacana, Lucas. Conversei aqui com o Lucas Grande, que é engenheiro civil e especialista no mercado imobiliário de São José do Rio Preto. Ele nos deu um panorama bastante interessante dessa efervescência que o mercado imobiliário viveu nesses últimos tempos aí. Efervescência que beneficia sempre o comprador, o consumidor final do imóvel, né? O investidor ou o morador do imóvel. Isso é muito bacana. Muito obrigado ao Lucas e obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.